Muito bom dia, sejam todos bem-vindos às quartas do sofá aqui no programa Algo a Mais. E hoje nós teremos o tema Criança Interior e o impacto na vida amorosa da mulher adulta. Estarei recebendo a Ana Paula Andrade, que é terapeuta, e a Rosângela Matos, da Descomplicando Relações. Fica conosco, o programa Algo a Mais está no ar. Então, pessoal, agora para iniciar, gostaria de agradecer a todos os nossos apoiadores que fazem com que o nosso programa Algo a Mais esteja todas as manhãs de segunda a sexta, às 10h30, aqui para você. Ao RP Mercados, Interne Móveis e Decorações, a Lojas Beneduzzi, que sempre manda looks lindos para vestir, e aqui já com peças mais longuinhas para nossa meia estação, que logo logo está chegando, a Pazinato Odontologia, a Kiron Centro Cultural e a Manfi, produtos alimentícios, aquelas delícias, né, pessoal, para nossa mesa, todas as manhãs. Então, agora eu vou convidar as meninas para que entrem aqui comigo. Rosângela e Ana, sejam muito bem-vindas, gurias. Bom dia. Gratidão por estarem aqui comigo. Bom dia. Então, meninas, hoje o programa, para quem também está em casa, entender um pouquinho sobre a nossa criança interior. Pois é. Estou aqui com essas meninas que vão explicar como a nossa criança interior interfere na nossa vida adulta, né? E para iniciar, eu vou pedir para que as meninas se apresentem. Vou começar pela Ana. Ana, bom dia. Bom dia para quem nos assiste. Eu sou Ana Paula Andrade, sou terapeuta transpessoal. Trabalho há 15 anos com círculos femininos, com sagrado feminino, auxiliando no desenvolvimento e no despertar do feminino de muitas mulheres. É isso aí, muito obrigada, Ana. Rosângela, bom dia. Bom dia, que bom estar aqui com vocês, mais uma quarta-feira de sofá, e hoje com esse tema, que é um tema que gera dúvidas, né? As pessoas não têm muita ideia, ou até têm, mas não sabem direito se é aquilo, e hoje nós vamos desmistificar esse tema, e é muito bom falar sobre criança interior, porque tem um impacto muito grande na vida amorosa. Para quem não me conhece, eu sou Rosângela Matos, estou à frente da Descomplicando Relações, e todos os dias eu ajudo mulheres e casais do Brasil que querem descomplicar a relação e mulheres que querem deixar de ser boazinhas. É isso aí. Então, pessoal, estamos aqui e vamos aprender mais sobre a nossa criança interior. E para isso, vou questionar, então, Ana Paula. O que é a criança interior? Você sabe? Então, se não souber, vamos lá. Ana, responde para nós. Vamos lá, então vou responder, vou ficar à vontade aqui, já que o assunto é criança interior. Com certeza. Né, pedir permissão aqui. A criança interior, então, é essa parte íntima da nossa identidade, né? Que é construída por crenças, por afetos que foram introjetados desde a nossa infância, né? Então, esta é a criança interior. E aí, ela tem anseios, né? E tem carências. Então, às vezes a gente escuta muito falar de criança ferida, né? A nossa criança ferida. A gente vê muito chegando em consultório pessoas com esta criança ferida. A maioria das queixas, né, nos consultórios é da criança. Quem chega se queixando normalmente é porque tem uma criança ali. Certo. Então é isso que a gente começa tratando, né? A gente vai buscar olhar lá a infância dessa pessoa, desse indivíduo, para ver onde é que estão estas dores, onde é que estão essas carências, o que faltou. Então são as marcas deixadas na nossa infância que seguem conosco. Seguem conosco. E aí elas
é a hora que elas aparecem, são quando a gente dá aquela baixada, então essa criança aflora em nós. Nas nossas relações, no dia a dia, no nosso comportamento, ela aparece, né? Muitas vezes. A gente não se dá conta, assim, porque, né? Estamos vestidos de adulto. Claro. Mas, às vezes, a gente age de forma psicologicamente infantil. Olha aí. Então, podendo entender um pouquinho, e claro que durante o programa vamos falar mais, né? Mas então vamos levar essas marcas, essas dores, às vezes, para um relacionamento, né, Rô? Isso Como acontece muito. interfere a questão de a gente ter alguns probleminhas que não foram resolvidos e foram marcas fortes deixadas na nossa infância, que hoje elas podem aparecer e ser fortes nos relacionamentos, então. E uma coisa bem importante quando a gente fala da criança interior é entender que o papai e a mamãe não têm culpa, né? Porque tudo é percepção do indivíduo. Então, por exemplo, eu atendo muitas mulheres que têm a dor do abandono, né? Um sentimento muito forte de abandono. E quando eu falo das boazinhas, né? Não é por acaso, é depois de uma análise de perfil realmente do meu público e das mulheres que eu atendo. E quando a gente fala dessa dor de abandono, não quer dizer que esta criança foi abandonada. Existe uma questão que é o que aconteceu e o que aquela criança sentiu. Então, quando a gente fala, parece assim, mas como que eu tenho a dor do abandono se meu pai e a minha mamãe eram ótimos comigo? Eles não me abandonaram, eles estavam presentes na minha vida. Mas foi uma necessidade não atendida. Vou te dar um exemplo, Laura. Uma criança em fase de amamentação, que ainda não sabe falar dos seus desejos ou das suas necessidades e que se comunica com o mundo através do choro. E essa criança tá com uma etiqueta que tá incomodando a roupa, tá pinicando, né, a pele, uma etiqueta da roupa. E ela tá incomodada com aquela etiqueta, ela chora porque ela sente um incômodo, uma dor, né, uma ardência. E essa mamãe acha que a criança precisa de mamar. E ela vai e dá o peito ou faz uma mamadeira para a criança, achando que essa é a necessidade da criança. Mas não é. É a etiqueta que incomoda, que a criança não sabe explicar, ou o bebê não sabe explicar. Qual é o sentimento naquele momento? As minhas necessidades não são atendidas. E um comportamento muito frequente de quem tem dor de abandono é abandonar para não ser abandonado quando está na dor. Então, é aquele adulto, aquela adulta, que num relacionamento vai sempre fazer em excesso, em exagero, que é a pessoa que sabota os relacionamentos, como a gente fala, né? Aquela pessoa que tá tudo bem e, de repente, ela vem e traz uma necessidade que ainda não está sendo atendida. Uma fala que a mulher que tem essa dor escuta do parceiro muito nada te agrada, nada serve para você. Porque é uma busca incessante por algo que está faltando. E isso se apresenta na vida adulta. Então, todas nós somos crianças, temos uma criança, né, interior. E é bem importante a gente desmistificar isso para não parecer, mas como assim que eu tenho uma criança? É uma expressão, é uma forma de mostrar que todas nós e todos nós, para quem está nos assistindo, que às vezes tem os homens, né, carregamos uma criança com necessidades e parece que tudo ficou lá atrás, né? Eu tenho que superar, esquecer o que ficou lá atrás, porque agora eu sou adulto. Não é assim que funciona na prática. Tudo que foi vivido lá atrás será carregado e precisa ser olhado para que isso não interfira na vida adulta. E quando a gente pensa nas feridas emocionais, que são 5 feridas, tem a rejeição, tem o abandono, a manipulação, a humilhação e a traição, é possível identificar o que essa criança está pedindo. Quando a gente olha para uma adulta ferida, que está com a sua criancinha ali pedindo atenção, a gente percebe comportamentos infantis. Como bem a Ana falou, né? Um comportamento, muitas vezes, que é um comportamento infantil. Parece aquela criança no mercado fazendo birra. E é importante olhar para isso na vida amorosa, porque, no meu caso, as pessoas que chegam até mim... Ontem mesmo eu tive uma conversa com uma cliente e pedi para ela avaliar o que ela tinha escrito para mim. Eu falei, leia, por favor, tudo que você me mandou e faça uma reflexão sobre isso. E aí ela fez a reflexão e depois escreveu para mim, Rô, eu estou me comportando de forma completamente imatura. E aí eu tive uma conversa com ela sobre uma necessidade que não estava sendo atendida. Então, é importante entender esses dois assuntos porque eles casam completamente. Então, Ana, pensando em todos os problemas que podem acarretar pelo fato de
às vezes não ter esse entendimento. E como as pessoas podem procurar entender mais sobre a nossa criança? Como as pessoas podem fazer uma análise, enfim, e perceber, poxa, isso é algo imaturo, isso é algo que vem comigo. Como eu posso ter essa percepção? Porque a gente sabe que na hora da cabeça quente, às vezes ela aflora, mas a gente não consegue parar nesse momento. Mas talvez em momentos antes, o que a gente pode fazer, trabalhar para que fique claro para nós? Eu sempre recomendo a respiração. Eu sempre recomendo também, diante de uma discussão, de um conflito, não reagir instantaneamente, né? Então, respira antes, sente, né? Porque nós somos seres muito reativos, né? E às vezes nós metemos os pés pelas mãos. Sim. E aí, nessa hora do reagir, porque ou a gente reage com agressividade, ou a gente fica também passivo diante de alguma situação, né? E às vezes isso é reflexo lá da nossa infância. É alguém que falou alguma coisa, né? Que fez de uma forma que aciona um gatilho em você, que te remete a uma situação da infância. Às vezes foi um não que o pai disse, né? Ou foi algo que você fez e queria ter sido reconhecido e não foi. E às vezes acontece assim na nossa vida adulta, né? Eu me lembro quando estava olhando para isso, assim, da Ana Paula, né? Esses aspectos, assim, infantis. Eu me lembro, assim, que como eu necessitava de atenção, sabe? Como eu queria ser reconhecida, ou como eu não me sentia querida nos grupos, sabe? Como se ninguém gostasse de mim. Aquele lamento, aquele drama, aquela dor. Mas da onde vinha isso? Porque não era real. Mas parece, você sente assim, e aí você cria todo um conflito, sabe? Você se deprime, você se acha coitadinha, aí entra na vítima, né? Porque às vezes você até passou por situações, né? Que te fizeram entender isso. E aí vem aquela sensação, né? Então, às vezes, tem situações na nossa vida que acionam, né, memórias. São memórias. Então, às vezes, são traumas, são abusos não só físicos, mas verbais, né? Que alguém fala, um chefe fala mais alto, você lembra da mãe, sabe? E aí você projeta muito, né, essas situações que você viveu com o papai e com a mamãe nas pessoas, nos relacionamentos, não só de casal, né? Mas no trabalho. Claro. Então, é importante olhar. E às vezes a gente precisa buscar ajuda. Eu ia dizer, existem terapias que fazem com que a gente possa voltar e pensar um pouquinho no que foi vivido? Existe esse... Sim, existem muitas, né? Muitas formas, mas a terapia convencional, a terapia transpessoal, que é que eu trabalho, os círculos femininos, no caso, para as mulheres, a gente trabalha muito isso dentro dos círculos, dos grupos com as mulheres, porque elas trazem muito, né, essas questões, assim, de traumas. Então, a gente... E as dificuldades também de relacionamento, né, elas trazem muito, então a gente precisa ir lá olhar onde é que está isso, quem que eu projeto ali naquela relação, né, quando eu ajo de forma infantil, quando que isso acontece? Quando meu marido faz isso, ou fala aquilo, ou quando ele vai jogar futebol e não volta na hora, né, como que eu fico assim... Tá, mas aí a gente vai olhando mais a fundo isso, da onde vem, onde está a raiz disso, né? Sabes que eu vi um story no teu story ou postagem no teu Insta que diz assim, terapia, eu não tenho nada para contar, mas eu inicio a terapia sem nada para contar e eu acabo chorando no final por causa do apontador de lápis de quando eu era criança que alguém quebrou, enfim, né? Sim. Então, realmente isso numa brincadeira, numa forma bem, bem geral, então é bem essas são bem essas questões, assim, e que sempre vai ter, sempre vai ter o que olhar, assim, né? Esses dias eu identifiquei uma situação minha, pessoal, e aí eu fui investigar, porque eu me auto-investigo muito. E eu acho que todos nós deveríamos fazer isso, né? Então, em vez de ficar olhando para o outro, o que o outro está fazendo, deixando de fazer, ver aquilo que está te incomodando, né?
olha aí dentro, quem é esta? Quem é este? E aí eu fui olhar para uma situação e fui respirar, fui perguntar, eu pergunto ao amor, né, gente? Tem gente que pergunta para Deus, para os santos, para os orixás, sei lá, para sua divina presença. Eu vou e me conecto, pergunto ao amor, de onde vem isso? De onde vem essa sensação? Isso precisa encerrar, basta, né? E aí veio uma cena da infância. Eu acessei uma cena da infância que era uma memória que eu sempre tinha e não sabia por que tinha. Sabe? Eu só simplesmente lembrava daquilo. Ok, é uma lembrança. Parecia insignificante, mas não era, tinha algo ali. Então, o que eu escutei naquele momento, em relação à pessoa que eu amava, que era o meu herói, me marcou. E isso refleti até hoje aqui na minha vida adulta. Sabe? Coisas assim de você não se sentir à vontade para iniciar um projeto, não se sentir com coragem, sabe? De aparecer. Ou você, a autossabotadora, a impostora, né? Que vem, isso não vai dar certo, não faz, você não sabe de nada, sabe? Não, você nem tem tanto talento assim, aí você se compara. Mas às vezes é porque você ouviu algo lá na infância, sabe? Meu pai maravilhoso, talentoso, e eu vi alguém falando mal do papai. Sim. Então quer dizer assim, quem sou eu no mundo, entendeu? Se eu fizer algo assim, se eu me mostrar, vão falar de mim. Não quero que falem mal de mim. Tá certo. Então, são miudezas, né? Coisinhas às vezes tão somadas, pequenininhas assim, que interferem. E Rô, então entendendo tudo isso, tu já começaste a falar sobre como podem interferir, mas o que para ti principalmente chega e tu na hora diz, isso é uma atitude da criança interior dessa pessoa? Eu trabalho muito com as feridas emocionais porque eu trabalho com análise corporal. E o formato do nosso corpo, ele mostra as nossas feridas emocionais, porque o invisível molda o visível. E dependendo da fase de minilização, que é um processo que acontece com todo ser humano, que é como se fosse uma capinha de gordura que reveste a coluna vertebral, isso vai, dependendo da ferida que essa criança teve, né, a percepção que essa criança teve lá atrás, vai se transformar em uma característica no corpo, no formato. Então, quando a pessoa chega, a primeira coisa que eu faço é análise. Então, eu já entendo, essa pessoa tem essa ferida. E aí, depois, ela vai me contando todos os comportamentos, o que está acontecendo, e tudo vai se mostrando. Uma questão dos casais, né, e falando da questão da autossabotagem, aquela criança que viu papai e mamãe brigando, por exemplo, num caso de divórcio, que é usado no processo de divórcio, Laura, muito a sedução. Como é que é essa sedução, né? O papai quer estar certo e a mamãe quer estar certa. E eles ficam tentando seduzir, muitas vezes, essa criança para a criança seguir por um caminho ou por outro caminho, ou para concordar com o papai ou para concordar com a mamãe. Então, essa criança entende que a sedução é uma arma e ela entende esse jogo. E o que ela vai fazer na vida adulta? Ela vai levar essa sedução para a sua vida amorosa, que é essa triangulação. E onde muitas vezes essa triangulação acaba? Na traição. Então, é importante entender por que aquela pessoa tem um comportamento. Outra coisa de casais, que entendeu que o amor vem depois da briga. Papai e a mamãe têm uma briga horrível, a criança escuta, a criança percebe, porque as crianças têm uma percepção extremamente aguçada, e eles discutem de uma forma muito ruim. A criança tem um sentimento ruim associado a isso, e a mamãe vem e a criança pergunta: mamãe, tá tudo bem? Sim, está tudo bem. Nós nos amamos. E no outro dia o papai e a mamãe estão bem. Então o que a criança vai associar? A briga ao amor. Então, para ter amor, eu preciso antes ter a briga. Que é aquele casal que tá tudo lindo, maravilhoso, e eles arrumam uma briga por conta de uma azeitona, sabe? Por conta de um palito de dente. Eles têm uma briga feroz e fazem as pazes e fica tudo lindo. Que não dá muitas vezes para entender de forma lógica por que aquele casal tá brigando por uma coisa tão banal e tão pequena. Mas é porque uma das partes, ou as duas partes, entenderam que o amor vem depois da briga. Então, todas essas construções, elas vão ser levadas para a vida amorosa. E qual é o ponto? É entender que a nossa maior vulnerabilidade são os relacionamentos. Então, quando nós entramos
em um relacionamento, a gente não entra sozinha. Vem uma bagagem do papai, da mamãe, de todas as crenças, de todos os gatilhos mentais, de todas as âncoras, né? Eu trabalho muito com as âncoras, que vem da PNL, da Programação Neurolinguística, e nós temos âncoras, que é como se fosse uma memória, está numa gavetinha. E aí um gatilho desperta essa âncora. Então, por exemplo, tá tudo bem no meu relacionamento e eu entendo que não tem mais amor. Sabe quando vem aquela calmaria, aquele momento de calmaria, que a relação tá ótima, a relação tá segura, e vem a calmaria. Qual a sensação que vem? Acabou o amor. Então, se eu entendo que depois da briga vem o amor, o que eu vou fazer? Eu vou provocar uma briga, porque eu entendo que isso é o certo, para que o amor desperte de novo. E quantos casais que a gente conhece que vivem entre tapas e beijos? Por conta dessa construção, Laura. Então, esse é um exemplo, mas existem vários exemplos. Então, quando nós entramos em um relacionamento, tem uma bagagem aqui. E quando a pessoa não olha para essa bagagem, fica difícil, porque são bagagens diferentes, cada um teve as suas percepções de vida. Então, eu falo muito assim para as minhas alunas. Presta atenção por que tu tá nesse relacionamento. Você escolheu esse relacionamento por uma razão. Então, é comum quando a pessoa está na criança ferida, quando ela não está... Porque todos têm uma criança, mas não significa que essa criança está ferida. Quando a pessoa busca autoconhecimento, quando ela tem percepções sobre ela, ela consegue viver em harmonia com essa criança e é lindo. Mas se está no papel da criança ferida, por exemplo, e tem a dor de abandono, é comum que essa pessoa encontre lá fora um homem que vai abandoná-la, que vai despertar ainda mais essa dor, porque ela só conhece a dor. Quem tem o medo de ser traída, vai lá e escolhe um homem que trai. Então, nós vamos lá fora buscar muitas vezes a dor que nós temos aqui dentro. Então, as relações não são por acaso, Laura. Não é só o destino e o cupido trabalhando para as pessoas ficarem juntas. São escolhas inconscientes. As pessoas se escolhem. Olha aí. Pessoal, bom, o papo tá ótimo, né? Até já fomos chamados para um breve intervalo comercial e em seguida nós retornamos para falar sobre a nossa criança interior e como ela anda interferindo na nossa vida, né? Na nossa vida adulta. Então, pessoal, fiquem conosco, em seguida nós retornamos. Pazinato Odontologia. Tratamentos eficientes e rápidos em um só local. Atendimento especial a crianças, jovens e adultos. Além de outros serviços, contamos com a tecnologia do Aitero, que digitaliza a arcada e simula sua correção. Pazinato Odontologia, construindo novos sorrisos. A Manfi traz tradição em seus produtos. A qualidade e a forma artesanal ao produzi-los faz com que o sabor e o prazer sejam inigualáveis. Faça valer o seu momento. Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença. O RP Mercados está pronto para te receber em seu novo endereço. Amplo, com qualidade e variedade de produtos. Tudo o que você precisa de segunda a sábado até às 21 horas e aos domingos e feriados até às 20 horas. O RP Mercado está aguardando você. Assistam o programa do dia 17 de fevereiro, na próxima quarta-feira, com o tema O Universo da Beleza e suas possibilidades e responsabilidades. Com a profissional Kaline Paloski. Há 20 anos, a Interne traz sofisticação, novidades e bom gosto para seus clientes. Interne, móveis e decorações. Upgrade no seu plano, a sua internet ainda mais rápida. 200 mega por apenas R$ 99,90 ao mês. Ligue 10355, Adilnet Telecom.
Você quer estar de bem com a vida? Na Beneduze você encontra as últimas tendências em roupas, calçados, acessórios para looks, para viagens e uma linha completa esportiva. Beneduze, vestindo felicidade. Voltamos com o programa Algo a Mais desta manhã, falando sobre a criança interior e o impacto na vida amorosa da mulher adulta. Pois é, aqui a gente fala mulher, né? Mas se tem homens nos ouvindo também, isso é válido para ambos os lados do casal, né? Então agora, eu vou questionar de uma forma, eu sei que é amplo, Ana, pedir que terapias que podem ajudar as pessoas em casa em relação, por exemplo, você. Poxa, eu percebo que muitas vezes eu me exalto em tal momento, eu percebo que eu sou dessa forma ou de outra forma. Existem terapias que te levam a compreender isso. Então, Ana, trabalhando há muitos anos e como terapeuta, essas pessoas, elas podem chegar para ti e elas podem encontrar que terapias que podem auxiliar. Dentro do trabalho que eu realizo, eu trabalho com a transpessoal, a terapia transpessoal, com orientação de jornada de alma, com reprogramação mental e com energia a florescer, que é através da respiração e de frases de poder e cura. A gente vai tecendo um caminho, né, que vai abrindo um fluxo de energia que você vai tomando consciência, né, de determinados padrões. As próprias frases vão trazendo e elas são trazidas do campo do interagente, né? Não é algo que eu quero, né, mas sim que você está me contando sobre você. Então, tem muitas técnicas, né? Essas são as que eu trabalho. Mas o próprio reiki, a yoga, a meditação, tudo que te levar, né, a um estado mais relaxado da tua mente, vai te dar condições de se perceber melhor. Porque a gente não se percebe porque está sempre na correria, na tensão, né? No automático, vestindo vários papéis, né? Muitas máscaras, e às vezes a gente não sabe desvesti-las, então não consegue perceber essas sutilezas, né, da criança. Que a gente está falando da criança interior ferida, mas tem a criança divina, tem esse arquétipo que todos nós trazemos, que é o que nos conecta com a nossa essência, né, com a espiritualidade, que desperta esse reino de Deus dentro de nós. Esta é a criança divina. Todos nós temos. Certo. Então existe a criança divina e a criança interior, né? E a criança ferida e a criança mágica. Então trazer essa espontaneidade da criança, a criatividade, brincar com os filhos, né? Se permitir jogar um jogo, lembrar coisas tão simples, porque às vezes a pessoa não está pronta para chegar na terapia, não quer, enfim, ainda está na resistência. Mas às vezes pode fazer agora mesmo, hoje mesmo, um exercício. Lembrar do que você queria ser quando era criança. O que você imaginava ser quando crescesse? Sabe? Você fez algo do tipo, pertinho disso. E tu olha assim, caramba, nada. Eu fiz totalmente diferente. Então vamos ver o que a gente pode incluir na nossa vida hoje, né, dessa criança. Porque isso vai nos trazer paz, isso vai nos trazer leveza, vai nos trazer alegria, vai nos levar a uma autorrealização, porque às vezes a gente está, né, sei lá, bem na vida, bem estabilizado financeiramente e tal, mas não está feliz. Tem alguma coisa que parece que tem falta. Um monte de gente que não está feliz, né? Sim. Que alcançou tudo, que projetou, que programou para sua vida, mas não se sente feliz. E onde é que a gente vai encontrar aí esse ponto, né, da não realização? Porque você não realizou aquilo que a sua criança dizia para você, sabe? Seja isso,
E que não necessariamente, eu sonhava em ser veterinária. Não sou, mas eu tenho uma ligação com os bichinhos que me faz, Sim, né? você criou uma ONG, ou você ajuda uma ONG, ou você passa lá todo mês, você se realiza fazendo aquilo. Certo. Né? Eu queria ser muitas coisas, então, né, eu sou uma multipotencial, eu faço bastante coisa. Mas, assim, a gente não vai fazer daquela forma que imaginava quando criança. Às vezes as pessoas ficam presas nisso, não tenho mais como fazer dessa forma, sabe? Eu teria que estudar muito, eu não me realizaria, não daria mais tempo. Não funciona assim. Eu subia no sofá da minha mãe e eu cantava, e eu imaginava um público na sala, sabe? Eu achava que eu ia ser popstar. Porque era delicioso cantar, eu queria cantar. Mas não me estimularam a cantar, entendeu? Eu até procurei, eu estudei numa escola adventista que tinha coral, é claro que eu me meti no coral. Aí depois eu saí da escola, não me disseram que tinha um coral municipal que eu podia cantar, sabe? Então, às vezes a gente não é estimulado naquilo, e não é culpa de ninguém, né? Nossos pais projetam e sonham coisas pra gente, porque imaginam que aquilo vai nos tornar uma pessoa mais feliz, mais realizada, enfim. E aí, eu disse, depois de adulta, já faz pouco tempo que eu voltei a cantar, né? Mas onde é que eu vou fazer isso? Vai ser no chuveiro? Vai ser na igreja? Vai ser no coral municipal? Uma vez no mês. Mas busca isso, porque isso te realiza. Isso fala dos teus talentos, fala dos teus dons. Olha aí, é muito, muito bonito pensar dessa forma e tentar achar uma sair da resistência. Uma saída, tudo se dá um jeitinho tem como encaixar na nossa vida. É só querer, né? Com certeza. E essa realização, ela reflete depois, né, Rosângela, na vida em família, na vida em casal, enfim. Essa realização, ela traz uma tranquilidade para... Com certeza, porque o eu vem antes do nós. Então, se o eu não está alinhado, não está bem, o nós não tem como ficar bem. E muitas pessoas buscam a solução do eu no nós, que é alguém que vai chegar e vai resolver os meus problemas, as minhas dificuldades, as minhas carências, e não é assim que acontece. Porque carência junto com carência e nós temos o tumulto. Então, é importante, a Ana falou umas coisas lindas, né? Tem uns 2 anos que eu atendi, eu atendi uma xará minha. Rosângela é o nome dela, e ela estava passando por um período de divórcio muito difícil, e nós fizemos todo um trabalho, né, de reconexão com ela, com o feminino, do empoderamento dela enquanto mulher, e ela tomou uma decisão que tinha a ver com a criança dela. Ela foi aprender a andar de patins na fase adulta. E eu lembro que ela me mandava fotos assim, animadíssima, que ela estava fazendo as aulas. Então não precisa ser daquele jeito, pode ser de um jeito diferente, mas essa autenticidade, porque a criança, ela é autêntica. A criança fala o que gosta e fala do que não gosta. A criança é ensinada a ter medo da opinião do outro, mas a criança, enquanto pura, ela não tem medo, né? Ela fala, eu gosto disso, eu não gosto daquilo, eu quero isso, eu quero aquilo. Quando você consegue trazer a tua autenticidade para a vida adulta e você começa a se libertar desse medo de agradar, você se importar com a opinião dos outros, é uma questão de, peraí, quem são as pessoas que realmente importam na minha vida e que eu escolho me importar com a opinião delas? Porque muitas vezes a pessoa te traz uma percepção diferente. Mas isso não significa que você tem que seguir o que a pessoa te fala. Você pode escolher, fazer uma escolha enquanto adulto. Mas você vai se libertando de tudo que o outro espera, tudo que o outro quer. E eu acho que precisa ser uma visão também bonita sobre isso. Porque quando a gente fala da criança interior, muitas pessoas que estão em casa vão começar a acessar memórias do pai que foi embora, do pai que traiu a mãe, de coisas difíceis e dolorosas. E sim, não tem como mudar o passado, mas o passado pode ser ressignificado, ele pode ser olhado de uma forma diferente. Então, o que aconteceu lá atrás não tem como mudar, mas eu posso mudar a percepção que eu tenho hoje e isso impacta, inclusive, no meu futuro. Então, por exemplo, identificou, e eu acredito na minha percepção que o primeiro passo para você fazer as pazes com essa criança e acessar toda a beleza dela, é você começar a se observar.
A Ana falou uma coisa muito interessante, que é todo mundo tá na correria, e hoje é bonito falar que tá na correria, né? É normal. E quando tu começa a se observar, então esses comportamentos... Até mesmo porque se tu não estiver na correria, parece, então não tá fazendo nada. Não tá fazendo nada, né? Tá acomodado. Hoje nós estamos em um movimento em que é importante fazer coisas, né? Tu tem que fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E quando tu começa a acessar isso e começa a ver, peraí, por que eu tenho esse comportamento? Por que eu reajo dessa forma? E aí, às vezes, você tem o teu marido falando contigo e tu te lembra do momento que tu era a patinha feia na escola e que as crianças riam do teu cabelo, por exemplo. Você vai lá atrás e você tem uma reação com base no sentimento que despertou em você. Então, olhar para tudo isso, Laura, é importante. Por que eu me comporto assim? Fazer uma lista. Eu gosto muito da escrita. Para mim, ela é maravilhosa. Ela não é terapia, mas ela é terapêutica. Então, a pessoa ter um diário ajuda muito para ela conseguir se conectar com ela, com sentimentos. Escrever sobre comportamentos. E aí é muito importante a pessoa sair da resistência. Porque quando a gente fala sobre tudo isso, algumas pessoas ficam muito resistentes de, mas será que é verdade? Mas será que funciona? Só testa. Não custa muito testar, né? O teu tempo. Mas escreve sobre esses comportamentos. Começa a avaliar como tu te comporta com teu marido, como tu te comporta com teus filhos, quem você é. E eu acredito que é de extrema importância você entender o que faz sentido para você, para essa criança, sabe? Por exemplo, quando a gente pensa em banho de chuva, isso nos remete à infância, né? Banho de chuva, pipoca, dança. Então, são várias coisas que nos remetem à infância. Que tal você colocar isso na tua vida adulta? São coisas pequenas, 1 horinha por semana, para você cuidar da tua criança, né? Para você ser boa para você. A gente é tão boa para os outros, muitas vezes, e pra gente a gente é terrível, né? É aquela coisa do chicotinho na mão o tempo todo. E isso vai impactar na vida amorosa, porque quem eu estou sendo comigo, eu vou ser com o outro. Então, se eu estou bem, eu acabo impactando no outro, influenciando também para uma mudança. E assim os dois evoluem, Laura. E é lindo quando isso acontece. Então, é de uma decisão de descoberta, de se conhecer. E não é indolor. Quando a gente começa a olhar para nossa criancinha, eu já fiz vários movimentos, até porque eu até comentei que eu estou na última etapa da formação de hipnose. E quando a gente começa a olhar para nossa criancinha birrenta, porque é birrenta, é um negócio absurdo. Às vezes a gente tem umas atitudes que depois a gente fala, nossa, eu falo em voz alta comigo, eu falo, nossa, Rosângela, hoje tu caprichou, né? E aí tu começa a olhar para essa criancinha, mas sem condenar, sabe? Sem aquela repressão, uma coisa de percepção mesmo, né? Do tipo, hoje você foi terrível, assim. Você começa a trazer isso de uma forma normal. Você começa a ter o poder de mudar. A gente não pode mudar aquilo que a gente não conhece. E agora a gente falou muito sobre a questão da criança interior que sofreu alguns poréns e por isso ele vem com essas mágoas. Mas antes disso, até a Ana comentou sobre as outras crianças, os outros lados da criança interior. A criança feliz porque fez tal coisa, o lado amoroso, o lado... Então, Ana, isso também reflete não só as coisas ruins da gente. Eu acho que esse é o grande recurso que a gente tem, né? Eu gosto muito, porque a gente tem essa tendência de olhar para o problema sempre, é um vício da humanidade, né? E aí, o que a gente precisa é convidar o nosso olhar a olhar para a solução. Qual é a solução? Olhar para essa criança que é espontânea, que é alegre, que brincava, qual era o momento que você mais gostava, né, e que você se sentia mais alegre? Porque tem pessoas que tiveram uma infância muito dura, né? Eu já escutei muitas histórias, assim. Então, às vezes é difícil para ela encontrar um momento de alegria, de paz, mas existiu. Então, a gente vai ajudando ela a encontrar esse ponto, né? E trazendo isso. E aí... também ajudá-la a compreender que, bom, ela não teve aquele pai, aquela mãe idealizado, não teve aquela vida que ela imaginava que deveria ter tido, não teve. Mas a gente precisa lidar com o que é real, como a Rô trouxe. Então, assim, bom, o fato é isso. Esse é teu pai real, essa é tua mãe real. Agora, você é adulta, você pode se tornar uma boa mãe e um bom pai para si mesmo.
Então, essa é a nossa função. É olhar para essa criança, é pegá-la no colo, é contar tudo o que a gente passou de lá para cá. Eu trabalho muito isso com as mulheres, né? Conta para sua menina que nada do que ela viveu foi em vão. Porque a gente escolheu essa família, né? Para nascer, a gente escolheu esse papai e essa mamãe, eles são os pais perfeitos para nós os filhos perfeitos para eles. Então, a criança, quando escolhe esses pais, né? Antes de vir, ela já olha e ela vê o quê? Ela vê algo divino nesse homem, nessa mulher. Sempre. Né? É que quando a gente chega aqui, a gente esquece um pouco da nossa criança divina, né? Nosso aspecto divino. A vida vai, né, nos levando e a gente vai se bananando aí na história, né? Então a gente não sabe o momento de vida que nossa mãe estava, que nosso pai estavam quando a gente nasceu. A gente não tem... A gente conhece assim, ó, da nossa história, né? Então, muita coisa não foi dita, não foi revelada. E outra, conseguir olhar para esse homem, para essa mulher que nos deram a vida, como um menino e uma menina também. Porque assim como nós temos uma criança, às vezes, com os seus dodóis, aquele homem tem o seu menino ferido e aquela mulher tem a sua menina ferida. E às vezes não nos olharam porque estavam ocupados olhando numa outra direção. Que direção, Ana? Às vezes a direção da mãe, às vezes a direção do pai. Ainda estão esperando aquele colo dos seus pais. Então a gente não dá aquilo que não teve, né? Então a gente vai caminhando dentro da terapia nesse sentido para que esse adulto entenda e possa conversar com essa criança, né? E contar, explicar, e ela poder elaborar essa história e aceitar como foi. E daqui para frente tem alguém cuidando. Quem? Eu me responsabilizo em cuidar de você daqui para frente. Certo. Então, é um processo, né? Que para algumas pessoas rapidinho vai, porque às vezes são, né, um pontinho ali, um pontinho aqui que a gente precisa olhar. Outras não, é um processo mais lento, porque tem muitas dores, tem muitas feridas, né? Mas outras pessoas não, gente. Às vezes são coisas assim, sempre... Teve uma infância maravilhosa, mas sempre vai ter aquele não que tu não gostou de receber, né? E aí você fica beiçuda. Então, quando tu recebe esse não na vida, às vezes tu fica beiçudo, né? O marido disse que não vai poder te buscar hoje, mas tu sempre me busca. O que acontece? Não, é que eu marquei com fulano. Então, aí tu faz beiço, né? Eu digo pra minha filha hoje, às vezes ela, eu queria perguntar uma coisa. Não, deixa, eu pergunta. A gente tá falando de criança, a gente tem que lembrar que nós somos pais também, e às vezes responsáveis, tutores por uma criança que vai se desenvolver um adulto, né? Que tipo de adulto, que tipo de relacionamentos vai vir daí? E aí eu digo, filha, pode perguntar, o máximo que tu vai receber é o quê? Um sim ou um não. E tudo bem com o sim e tudo bem com o não. Porque o amor também diz não. Claro. Aí, às vezes foi um não duro demais, e aí sim, machucou, né? Mas às vezes foi só um não me é possível, não posso dar agora. E aí a criança se frustrou, mas não entendeu, não elaborou aquele sentimento, né? Então da gente também poder ajudá-las nessa elaboração do que sente, né? Claro. Porque às vezes não fala, só chora, né? Muito sente do campo emocional também da mãe, da casa. As crianças são muito sensíveis, né? Então aquilo que os adultos não cuidaram, a criança pegou para cuidar, e muitas mulheres e muitos homens até hoje estão cuidando da relação de seus pais, estão projetando isso nas suas relações. Aí as constelações, né, vêm nos contando, nos mostrando sobre isso, as constelações familiares. Então tem toda uma dinâmica familiar, né, e às vezes assim são coisas muito ancestrais, né, padrões muito antigos que a gente vem reproduzindo nos nossos relacionamentos, né? Mas a gente pode se responsabilizar, né? De estar cuidando melhor disso tudo. Com certeza. E realmente, entendendo um pouquinho, né, Rô? Volto para ti com a história. Nós temos que cuidar da nossa criança e a gente tem que entender que nós somos pais. E tem tudo isso, né? Tudo isso reflete nos nossos filhos, que irão se tornar adultos, e muitas vezes com problemas que, se nós não soubermos lidar conosco primeiro, para poder lidar com eles,
e tornar eles bons adultos e sem muitos traumas, claro que sempre vai ter aquela coisinha da birra, da coisinha, me disse que não, né? E isso marcou, isso, né? Os filhos, quando chegam, eles vêm para nos ajudar a curar a nossa criança ferida, né? Eu vejo muito isso, assim, porque eles acabam refletindo a nossa criança, assim, né? Então, às vezes, as dificuldades que acontecem, né, nos relacionamentos de pais e filhos é porque o filho tá espelhando, tá tirando debaixo do tapete tudo aquilo que você até então não tinha procurado olhar. Olha, é que muito importante. interessante. Então, entendemos que tudo isso faz com que o movimento da família aconteça, né? Exato. Tanto o movimento da pessoa na busca de se tornar melhor, quanto ela precisar ver que ela tem uma criança aí que tem as necessidades, que tem tudo, tem a necessidade do não, mas como esse não pode ser dado, e muitas vezes o espelho que ela está tendo do pai e a mãe e está amadurecendo para a sua vida adulta. Existe uma ferramenta que eu gosto muito que chama Mestre dos Mestres. E essa ferramenta ela é um espelho das coisas que me tiram do sério, e nas pessoas muito próximas, marido e filho, né? Filhos são campeões em nos tirar do sério. As minhas habilidades, como eu sou vista pelo mundo, pelas pessoas com quem eu convivo, e a minha missão evolutiva aqui na Terra. E os filhos, muitas vezes eles têm um comportamento, ou porque a mãe tá calando, então volta e meia, o meu filho tem essa birra aqui. Eu falo, e você? Qual é a sua birra, né? Por quê? Porque o filho só tá espelhando a birra da mãe, né? E muitas vezes o marido também acontece, porque relacionamento é para evolução. Então, no relacionamento amoroso, sempre tem aquela pessoa, o outro tem um comportamento que me tira do sério. Às vezes é a sogra, às vezes é o cunhado, né? Vem pessoas para minha vida que acabam despertando uma alergia. O que é a alergia? A alergia é aquilo que tira a gente do sério, né? É justamente para nos mostrar um ponto de evolução. E é impressionante isso, né? Eu sempre uso como exemplo uma coisa que eu tenho uma alergia absurda, que é a lerdeza. Eu sou uma pessoa que me dá alergia à lerdeza. Por quê? Porque eu sou uma pessoa muito ágil. Então, é o extremo oposto. E volta e meia, né, a minha filhota, ela fica extremamente indecisa. Tipo assim, ela fica num processo de indecisão muito grande, que eu teria decidido em 2 segundos, e eu olho para aquela situação e me dá um comichão, né? Assim, me dá um... E aí hoje eu tenho plena consciência que ela veio para me mostrar o equilíbrio, né? Entre a paciência e a agilidade, porque todo exagero é negativo. Então, a lerdeza, ela é o exagero da paciência. Uma pessoa que está no exagero. Assim como uma pessoa que tem uma agilidade extrema, é uma pessoa hiperrealizadora, é uma pessoa inquieta. Né? E aí quando a gente olha para isso, Laura, é muito poderoso, porque a gente passa a olhar para as nossas relações de uma forma diferente. Aqui dentro tem uma menininha, dentro do meu marido tem um menininho que também vai fazer sua birra e que também muitas vezes está ferido, porque não necessariamente a pessoa está ferida. Porque existe dor e recurso, e toda dor gerou um recurso. Então, eu foco muito no meu trabalho, no recurso. Então, por exemplo, eu tenho uma dor de abandono. Qual é o recurso que está muito ligado ao abandono? O acolhimento, a comunicação, o envolvimento. Então, a pessoa que tem a dor de abandono, por um lado, do outro lado, qual o recurso? Aquela pessoa que faz amizade fácil, é aquela pessoa que comunica, aquela pessoa que tem um sorriso largo, aquela pessoa que chama para perto, porque a dor do abandono, o medo é ficar sozinho. Então, para não ficar sozinho, eu acabo trazendo as pessoas para mim. A pessoa tem o poder de se responsabilizar, como falou a Ana, e escolher viver ou na dor ou no recurso. E a vida vai colocando situações e pessoas, muitas vezes, para que essa pessoa encontre o seu recurso, para que ela descubra o recurso. Então, quando a pessoa entende isso, olha para o filho e consegue entender nesse filho, que também tem uma criancinha ali, e às vezes já não está mais na fase de criança, está na fase do adulto, mas ainda está pedindo colo, ainda está pedindo atenção. E quantos adolescentes que estão se comportando como crianças de 5 anos fazendo birra no mercado porque querem atenção do papai e da mamãe. Então, tudo isso, Laura, muda a nossa percepção do relacionamento amoroso, da criação dos filhos, e nós somos imperfeitos. Isso também é importante. Quando eu começo a atender uma pessoa e faço análise, quem é mãe me pergunta assim, como que eu posso evitar que o meu filho tenha isso? Não tem como, porque não é algo que você pode controlar, e nem o indivíduo. Então, a criança tem percepções. São essas percepções que valem para ela. Um exemplo, 2 gêmeos não têm as mesmas percepções. Então,
a gente olha a parte genética de gêmeos e fala, eles são iguais, ok. Mas quando eu faço análise, eu vejo que eles não são iguais, porque para mim o formato do corpo muda, altera todo o comportamento. Uma pessoa tem um rosto mais redondo, outra pessoa tem um rosto mais quadrado, outra pessoa tem uma saliência no ombro. Isso muda tudo dentro da análise. Então, 2 irmãos não têm a mesma percepção. Então, tudo é percepção do indivíduo. Você pode fazer o teu melhor, e papai e mamãe sempre fazem o melhor, mas é muito a questão do indivíduo. E olhar para essa criança, sabe, Laura? O parar e falar, poxa, deixa eu cuidar um pouquinho de mim. Existem diversos exercícios para cuidar da criança. Eu gosto muito do espelho. Gosto muito, muito do espelho, porque o espelho, ele reflete, quando você para em frente a um espelho e a primeira impressão que você tem de você, a primeira conversa que você tem ali, né, os primeiros pensamentos, eles dizem muito sobre a tua relação contigo. E boa parte das crenças negativas que nós temos são de dedos apontados, né, você pequena, ouvindo os grandes apontarem um dedo e falando que não podia, que não era certo e tudo mais. E a partir do momento que você melhora a tua relação com o espelho e você começa a ter amor ao olhar para o espelho, começa a falar com amor ao espelho, você já começa a ter novas percepções. A Louise Hay, que deixou um legado lindo no mundo sobre isso, e tem um livro que eu indico para todas as pessoas, que é 21 dias para curar a sua vida, né? Que é esse livro, e tem o Você Pode Curar a Sua Vida também, que é maravilhoso. E são vários exercícios focados na criança. Você imaginar a sua criança numa almofada, coloca a almofada na sua frente, faz uma meditação, imagina essa criança e aí você pega mesmo essa almofada e abraça, dá todo o amor para essa criança. Porque a partir do momento que você cresce, Laura, é sua responsabilidade dar amor para essa criança. Então, a partir do momento que eu consigo olhar para minha menininha e falo, tudo bem, a gente passou tudo isso, mas nós estamos aqui por tudo isso que aconteceu lá atrás. E agora nós podemos seguir juntas, uma dando amor para a outra. É lindo. Eu tenho um mentor que ele fala assim, eu não gosto da parte difícil da história, porque essa é a parte mais repetida. E ele sempre... Eu lembro que um momento ele perguntou a minha história, e eu contei a minha história para ele. Com foco no quê? Em tudo que eu passei de dificuldade. E aí eu lembro que ele falou, não, tá, tu me contou tudo isso, importante, agora tu vai me contar de novo essa mesma história, mas me conta o que você aprendeu com cada coisa ruim que aconteceu na sua vida. É isso que importa, é disso que se trata. Quem você se tornou por tudo que aconteceu. E quando a gente muda esse olhar, olha como é poderoso trazer para o nosso relacionamento amoroso. Quem eu fui lá atrás, o que aconteceu lá atrás, hoje impacta diretamente no meu namorado, no meu casamento. Quantas mulheres que não conseguem se relacionar, e a Ana deve atender casos assim também, pessoas que não conseguem ter um relacionamento, muitas porque ainda estão lá no casamento do papai e da mamãe, tentando resolver aquele casamento, que nunca deveria ser compartilhado com uma criança, né? O casamento dos pais é dos pais, não é da criança. Aquela mulher que não aprendeu a confiar, que não consegue hoje se entregar para um homem, para um relacionamento, e que exclui muito esse masculino. Então, tudo tem uma ligação. E a partir do momento que a mulher adulta ou o homem adulto consegue olhar para essa criança e dar amor e carinho, que nada mais é do que cuidar da gente, né? Cuidar das nossas necessidades básicas de reconhecimento, de amor, de autoaceitação, mas essa pessoa vai espelhar coisas boas para o mundo. Olha só, pessoal, o papo aqui tá bacana. Eu, pelo menos, tô aprendendo um monte, ouvindo dos dois lados, explicações e o porquê. E realmente, no início do programa, eu tava assim, meu Deus, o que eu vou perguntar sobre a criança interior? Então eu digo, olha só quanta coisa que interfere, quantas coisas importantes a gente precisa saber, né? Então, pessoal, fica conosco, que no próximo bloco vamos finalizar essa conversa legal. Aqui as meninas vão deixar as suas considerações sobre tudo isso e o que realmente importa para nós. Vamos entender um pouquinho mais no próximo bloco. Então, fica conosco, em seguida nós retornamos. A Manfi traz tradição em seus produtos. A qualidade e a forma artesanal ao produzi-los faz com que o sabor e o prazer sejam inigualáveis. Faça valer o seu momento. Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença.
Nessa quinta-feira você vai ver um B-Night diferente, um B-Night abençoado. Porque sabe quem vai estar sentadinho no sofá do B-Night? Ele, que além de padre, é cantor, já lançou 6 CDs e 2 DVDs. Ele é Ezequiel Dalpoço e nos contará a sua história aqui nesse sofá. O RP Mercados está pronto para te receber em seu novo endereço. Amplo, com qualidade e variedade de produtos. Tudo o que você precisa de segunda a sábado até às 21 horas e aos domingos e feriados até às 20 horas. O RP Mercado está aguardando você. Pazinato Odontologia. Tratamentos eficientes e rápidos em um só local. Atendimento especial a crianças, jovens e adultos. Além de outros serviços, contamos com a tecnologia do Aitero, que digitaliza a arcada e simula sua correção. Pazinato Odontologia, construindo novos sorrisos. Abadá Capoeira apresenta 4º curso de aperfeiçoamento técnico em capoeira, ministrado pelo mestrando Pretinho, de 19 a 21 de fevereiro, na BEM de Nova Prata. Entre em contato pelo fone 54-99161-5531. Organização Graduado Guepardo e apoio Conecta Mais TV. É muito nossa! Há 20 anos, a Interni traz sofisticação, novidades e bom gosto para seus clientes. Interni, móveis e decorações. Você quer estar de bem com a vida? Na Beneduze você encontra as últimas tendências em roupas, calçados, acessórios para looks, para viagens e uma linha completa esportiva. Beneduze, vestindo felicidade. Voltamos com o programa Algo a Mais desta manhã, falando sobre a criança interior e o impacto na vida amorosa da mulher adulta. E eu gostaria de mandar um abraço para o pessoal que está assistindo, o pessoal está acompanhando. A minha mãe, muito importante, obrigada, nossa, a maior telespectadora da Conecta Mais. Um abraço, mãe, pelo apoio sempre, tá? Que ela mandou muito obrigada e abraço a todos. A Janete de Vargas, muito bom, amei. Maria Tereza Castro da Rosa, muito bem explicado. Então, realmente, pessoal, que bom que vocês estão gostando, estão acompanhando, porque faz todo sentido para nós estar aqui conversando, mas levando, né, uma boa informação para você em casa. Então, estando com profissionais iguais a essas meninas aqui e podendo estar dizendo, poxa, alguma coisa tá tocando na pessoa em casa, isso é o máximo. Eu sempre digo, quando tem uma pessoa assistindo, que essa pessoa ouça o mínimo que pode ser falado, já nos basta, porque realmente a diferença vai fazer para alguém, né? Vamos fazer a diferença para alguém. Então, meninas, voltando para esse assunto, né? Falando, a gente tá nos nossos minutinhos finais, mas foi comentado no intervalo. Realmente, a mulher sempre sente um pouco mais do que o homem nas questões na nossa questão infantil. Como tu pode ver esse lado, Ana? Eu vejo, assim, que a menina, ela foi educada, né, para ser dona de casa, mãe, né, esposa. Então, muitas vezes, muito cedo, teve que cuidar da casa, teve que cuidar dos irmãos. Não podia estar brincando do que queria, né? Não podia estar brincando de coisa de menino, tinha que estar brincando de coisa de menina. Tinha muito essa diferenciação, assim, né? E essa repressão, assim. Então, eu vejo hoje como reflete isso nos relacionamentos, né? Quando a mulher não consegue sair desses papéis. E ela não se sente plena, não se sente realizada, porque ela não é só isso.
Ela não é só mãe nem só esposa. Às vezes não consegue ir mais adiante, né? E quando ela vê o homem se realizando e pleno, porque ele consegue ser pai, ele consegue ser esposa, ele consegue ser profissional, ele consegue tirar o tempo dele na semana para estar com os amigos. E quando ele chega em casa, ele tira o tempo de descansar. Então parece que ele tem mais noção de que ele merece isso. A mulher não, ela, sabe, ela vai abrindo mão, né? E ela foi abrindo mão de muitas coisas. Então, às vezes ela está cansada, ela está exausta, mas porque às vezes desde pequena ela foi cobrada. E quando ela não faz ou pensa em deixar de fazer, já tem uma voz que já está dizendo que não pode. Como que ela vai deixar a casa suja hoje? Ou como que ela não vai estar com o almoço pronto naquele horário? Então, é uma série de cobranças que às vezes vêm desde a infância. Como que ela vai se permitir o descanso, né? Para um pouquinho já vem aquela vozinha, né? Que não pode estar descansando. E então, aí às vezes então ela entra na queixa, né? Na queixa, porque ela não identifica isso, de onde vem. E daí ela reclama do marido, daí ela reclama do filho, ela reclama, ela começa com a reclamação. Aí fica ranzinza, fica amarga, fica rabugenta, né? Porque não consegue se realizar. Né? E o homem, por outro lado, eu vejo que é a dificuldade de expressar seus sentimentos. Né? Porque quando criança, quando menino, ele não podia chorar, ele tinha que ser forte. Ele não podia ficar falando de, né, emoções, porque o homem não fala disso. Ah, a mulher é mais sentimental, o homem não. Da onde? Todos nós temos sentimentos, né? Então, essa diferenciação, né, de uma... Enfim, dessa influência cultural que a gente sofreu. Claro. Né? Eu sei que hoje muita coisa está diferente, daqui para frente a gente vai ver, vamos ver outros adultos, não sabemos como vai ser esses relacionamentos, né? Também hoje tudo através da tecnologia, a gente estava comentando, mas eu vejo isso, assim, que a mulher entra no ego infantil dela, nas ações infantilizadas, às vezes com o masculino, com o companheiro, enfim, por não estar satisfeita, por não estar se sentindo realizada. Porque ela não está entendendo. Porque ela não se permite. Claro. Bem colocado. Isso foi bem... Realmente, quantas mulheres em casa se permitem descansar quando elas veem uma pia cheia de louça? Quando elas veem uma cama por arrumar, quando elas veem... Poucas mulheres se permitem realmente. E não é o fato que não vai ser feito. Vai ser feito, mas daqui um pouco... te permite e vai. Só que são coisas que foram impostas desde criança, que se tu não fizer, então a tua casa tá uma bagunça. Se tiver uma louça aí pra lavar, nossa, tu não pode, é impossível. Tu tem que pôr a tua roupa pra lavar e depois tu vai descansar. Claro que a gente sabe que isso tudo é importante, óbvio, né? Como é que a gente vai viver numa... Mas eu quero dizer, são pequenas situações que às vezes a gente se coloca antes. Não, depois que eu fizer isso... eu vou ter o meu descanso, mas muitas vezes aparece isso, aparece aquilo, aparece aquele outro e tu não te permite. E tem uma questão aí que acho que poderia ficar para um outro momento, um outro tema, assim, mas é a questão dos ritos de passagem, né? Que também eu vejo que dificulta, assim, esse entendimento que eu trouxe a questão dos adolescentes agindo ainda como criança de 5 anos, né? Nós perdemos... os ritos de passagem, né? Então, não foi ritualizado esse momento de que, ó, aqui acaba a infância, aqui começa a adolescência, né? Então, para a menina, isso chega com a menarca, né? Com o primeiro sangramento, a menstruação. Então, isso a gente hoje trabalha, resgata dentro dos círculos femininos, né? Então, isso faz muita diferença, porque a gente é o início de uma vida fértil, é o início de uma vida sexual que muitas vezes passou despercebido, indiferente, às vezes com vergonha, né? Então, tudo isso vai refletir na nossa relação afetiva conosco, né? Com o nosso corpo, com este corpo mulher e com este corpo mulher na sociedade. Olha aí. Como você se vê.
Olha que bonito, que importante ouvir isso. E Rô, tudo a ver, né? Tudo a ver. Tudo Sempre. a ver. E aí tu tava falando, né, dessa coisa do descansar, a construção da boa menina. Né, quando tu faz as coisas e aí você é criança, muitas vezes o menino tá lá fora jogando, né, bola, e a menina tá dentro de casa ajudando a mãe, e ela escuta, e não é por mal que essa mãe fala isso, né, é sempre importante a gente reforçar. Ela foi educada assim também. Claro, Porque é uma construção que foi sendo feita e eles estavam tentando fazer o melhor que eles podiam com o que eles sabiam. Então essa mãe tem uma preocupação com essa filha, ela fala, tenho que ensinar a minha filha e preparar ela para um casamento, para uma vida familiar. Então a menina fica dentro, vendo o menino lá fora com aquela liberdade de fazer o que ele quer e ela lá dentro tendo que ajudar a mãe. Então, qual é a construção? Primeiro, o dever, depois o prazer. E aí essa mulher adulta que vê o marido chegar em casa e se joga no sofá e fala, tive um dia horrível. E ela fala, me ajuda com isso. Ele fala, hoje não. Depois eu faço, eu quero ver o meu futebol agora porque o meu dia foi exaustivo. Vem um ressentimento nessa mulher, mas não é só a mulher, é a criança. A criança que viu o irmão jogar futebol lá fora e que ela não podia porque ela tinha que ajudar a mãe. Então é a construção também que precisa mudar, porque se a gente for parar para pensar, não muda nada, né? Você lavar a louça agora ou lavar a louça depois. Então muitas vezes é o se permitir, é o entender que tu também merece, óbvio, a gente não vai viver na confusão total dentro de uma casa, mas fazer acordos, né? Relacionamento, como a gente sempre fala, é a arte de fazer acordos. E tudo bem, então a gente senta agora, descansa e depois a gente faz junto. Vai fazendo acordos até mesmo com o teu parceiro, porque muitas vezes essa mulher, e aí o que eu vejo? Muitas vezes ela fica na dor. Esse homem, a construção dele foi diferente e a gente não pode achar que o outro tem obrigação de saber as coisas que ele não aprendeu. E ele fica no sofá e ela vai e faz tudo sozinha. E essa mulher vai se sobrecarregando. Qual seria o melhor? Então tá tudo bem, nós vamos sentar, vamos ficar aqui juntos, curtindo, e depois nós vamos fazer juntos. Vamos fazer um acordo sobre isso, vamos resolver isso. Então, ter o momento do descanso, ter o momento do prazer, ter o momento do merecimento, e tudo isso impacta, Laura. É um assunto muito profundo que nós poderíamos falar por horas, mas quanto mais eu estou bem com a minha criancinha, e eu faço uma atividade também com as minhas clientes, até final de semana uma cliente minha mandou uma mensagem, uma foto, um videozinho, falando assim, minha criança está feliz. No videozinho, acho que ela foi acampar, eu não conversei com ela ainda para saber exatamente o que ela fez no final de semana, mas eu entendi que ela foi acampar e ela tava, sabe aqueles balanços dentro d'água, que é uma corda e é uma madeira e tu senta e fica com, né? Ela tava num daqueles. E ela me mandou, a minha criança está feliz. Por quê? Porque nós tínhamos conversado num outro encontro sobre colocar algumas ações na vida dela para a criança dela se sentir feliz. E enquanto adultos, né, quanto que a gente pode fazer isso de brincar no balanço sem ser criticado, sem ser apontado. Então é trazer essa espontaneidade para a vida adulta, eu posso cuidar de mim, eu posso cuidar da minha criancinha aqui dentro. Comece com coisas básicas, simples. O que você pode fazer hoje para deixar a tua criança feliz? O que tu gostava muito de fazer quando tu era criança? É muito legal essa coisa do que você pensava em ser. Eu queria ser Power Ranger quando eu era criança. Sério? Poderosa. Nossa, eu queria muito. Eu era apaixonada por Power Rangers, né? Eu não perdia um episódio. E eu queria muito. E aí tu falou e eu comecei a fazer uma associação, né? Do meu trabalho hoje, e é uma das coisas que mais me realiza hoje, é o meu trabalho. E aí eu tava aqui pensando, né? Nossa, eu queria muito ser Power Ranger. Eu tava conversando com uma amiga outro dia de infância. E ela disse assim, ai, Ruth, tu era muito chata. Tu só queria brincar de Power Ranger. Então, trazer isso de volta, sabe? Tem um livro que chama A Lista de Brett. É o nome do livro. É um livro que a mãe ou a avó morre. Tem muitos anos que eu li esse livro. Então, alguém da família morre e deixa uma herança para uma mulher adulta, que é uma mulher que não tem muito essa questão do merecimento. É uma mulher muito rígida com ela. E para ela receber essa herança, ela precisa antes realizar todos os sonhos de infância. Então ela acha ridículo aquilo. É um livro muito legal. E ela essa exigência. Então ela começa a se reconectar. E aí eu lembro que ela precisa adotar um animalzinho, que era o sonho dela. E ela fala, eu sou uma adulta, eu sou ocupada, eu não posso mais fazer isso. E ela vai fazendo as coisas, porque ela é uma regra, né? E ela vai fazendo e ela vai se reconectando com ela. E o mais interessante é que ela vai percebendo quantas coisas na vida adulta dela que não fazem sentido.
que ela percebe que ela tinha se desconectado completamente de quem ela era. E como a pessoa que faleceu entendeu que um meio para ela voltar lá atrás era o ganho que ela teria, foi uma regra. E esse livro me marcou muito, chama A Lista de Brecht. Então, quem está em casa que gosta de ler, procure pelo livro. Mas legal. tudo isso nos remete a quem nós fomos, né? A nossa criancinha. E quando a gente vai resgatando isso, é incrível, né? Me lembrou um filme, esse livro me lembrou um filme que eu quero deixar de dica também. Eu já ia esquecer, ainda bem que tu falou do livro. É Da Idade da Razão. Eu sempre passo de prazer de casa para as mulheres que fazem o curso do Espelho da Lua comigo. Que a gente estuda os 7 arquétipos das deusas gregas na nossa psique, né? Que são faces do feminino fragmentado em nós. E aí, assistir esse filme é um prazer de casa. Então, fica a dica também para todos, que vale muito a pena, um filme muito bonito. Da Idade da Razão. É um filme francês, né? Mas aí busca legendado, mas traz muito isso que a gente conversou aqui. Que bacana. Pessoal, poderíamos falar muito mais, eu acho que nunca finalizaria um assunto desses, né? Porque começa dicas, que legal, dica de livro, dica de filme, eu sempre gosto, porque naquele momento que a gente quer dar aquela relaxada, ainda contribuir conosco, né? Poder ser um filme, um livro, que é algo que contribui conosco, isso é maravilhoso. Meninas, gostaria de deixar um minutinho para cada uma aqui para fazer as suas considerações finais. Ana? Eu quero agradecer, gratidão por esse convite maravilhoso, essa manhã super agradável, gostosa e poder contribuir, né, com esse tema, que para mim foi fundamental no meu caminho, no meu processo de autoconhecimento, né, olhar para essa menina que eu fui, essa menina dentro de mim, trazer ela, né, estar sempre com ela aqui do lado, ter conversado, né, com a minha criança e a minha adolescente foi fundamental para mim chegar na mulher madura que eu sou hoje, que eu tenho um relacionamento que eu honro muito e agradeço, mas que foi com muito diálogo, primeiramente com essas partes de mim mesma, né, e trazendo isso para a relação e a gente olhando junto, e é muito bom caminhar ao lado de alguém assim, que é possível a gente conversar, né, sobre esses nossos... Falar da gente. Eu penso que esse é o segredo num relacionamento para uma mulher madura. É falar de si. Né? Quando vai sentar, em vez de falar do outro, fale de si. Essa é a dica que eu deixaria. Que maravilha. Muito obrigada, Ana. Gratidão realmente por estar aqui conosco. Mais uma vez. Muito obrigada. É muito bom estar aqui. Esse assunto, ele me encanta, porque em vários momentos, assim, eu sou uma pessoa mais racional, né, no agir, eu sou mais racional, sou mais lógica, né, mas eu também sou muito emocional por um outro lado, mas tem as máscaras que a gente vai construindo, e eu aprendi a ser muito forte na minha vida, e quando eu comecei a olhar para minha menina, entender as minhas necessidades, e por que eu tinha alguns comportamentos que eu não entendia, e por que eu ferrava às vezes com as coisas boas da minha vida, eu entendi que era uma menina precisando de colo, e a partir do momento que eu passei a cuidar de mim, a minha vida começou a fluir, eu comecei a usar muito mais os recursos da menina, né, da criança, da adulta, do que ficar na dor. Então, o escolher se responsabilizar, Laura, olhar para isso, mudar as percepções, fazer novas escolhas. Porque se você fica no automático, as coisas não vão mudar. E, infelizmente, muitas pessoas esperam por algum tipo de milagre que mude tudo sem mudar nada, sem alterar. Então, as novas escolhas são importantes. Para quem nos acompanhou hoje, escolha cuidar da tua criança, sabe? Escolha fazer diferente, escolha ser amorosa com você, porque tudo começa no amor, né? E tudo começa num olhar diferente para as coisas. Então, foi muito importante estar aqui com vocês e que as mulheres e os casais de casa sejam beneficiados com esse assunto. Ai, que maravilha. Pessoal, muito obrigada. Meninas que estão aqui, pessoal de casa que nos acompanhou, um abraço a todos. E hoje eu vou dizer para vocês que amanhã, sexta-feira, terão 2 reprises, depois segunda e terça, e eu volto na próxima quarta-feira com algo a mais ao vivo novamente. Vou tirar uns diazinhos de férias, também mereço. Então, um abração a todos e uma ótima semana e final de semana a todos.